Olá, prezados alunos, prezadas alunas. Que honra eu estar aqui novamente, professora Elaine Schwab, com vocês para mais uma live. E hoje, mais que especial, temos um convidado fantástico sobre o tema de comunicação assertiva. Eu quero apresentar esse professor com ele na tela. Professor Igor, seja bem-vindo. Eu falei que eu jamais ia apresentar você sem você estar do meu ladinho aqui nessa tela. Então, primeiramente, eu quero te agradecer. A sua presença aqui é fantástica. Eu estava contando para os nossos alunos que ter você aqui conosco hoje é uma presença inusitada e eu tenho certeza que eles vão pedir mais lives com você. Prezados alunos, prezadas alunas, saibam que nós estamos aqui com o professor Igor Ries, o nosso coordenador acadêmico aqui da Gran Faculdade, mestre e doutor em comunicação e linguagem, publicitário, pedagogo. Na verdade, assim, ele tem tudo de bom para estar falando sobre um tema hoje fantástico, que primeiro eu vou deixar ele dar um oi para vocês e depois a gente fala do tema. Professor Igor, seja bem-vindo. Olá, professora Elaine, muito obrigado pelo convite. Do jeito que você fala, parece até, né, que a gente tá lá no céu, que é um monte de coisa, mas muito disso, gente, é pela admiração que a gente nutre um pelo outro. Ela fala isso porque a gente tem um caminho um tanto quanto próximo. Nós somos de Curitiba e a gente já passou por muita coisa juntos, assim, na educação, na nossa formação acadêmica, no mestrado, no doutorado. Essa professora Elaine, que está aí motivando vocês a fazerem um monte de coisa, também me motivou a percorrer boa parte do meu caminho. Lá atrás, quando eu me inscrevi no mestrado, depois no doutorado, foi por incentivo dela, sabe? Pelas ideias que ela me trouxe. Então, eu queria começar dizendo que vocês têm à frente dos cursos que aqui no GRAN são organizados com a condução dessa professora Elaine, que é a coordenadora deles, vocês têm uma pessoa que com maestria faz isso com muito amor. E eu testemunho isso, porque eu sou uma dessas pessoas, viu, que me servi de tudo isso. E eu te agradeço, Elaine, pela possibilidade da gente hoje poder bater um papo sobre comunicação assertiva. A gente sempre tem oportunidade para falar sobre esse tema, porque a depender de onde estivermos, isso faz com que nós tenhamos condições comunicacionais melhores nas nossas relações e, obviamente, especialmente quando a gente trata do ambiente organizacional das empresas. A gente sabe que as falhas de comunicação estão aí, os ruídos estão aí, os problemas decorrentes deles também. Então, pode parecer um assunto trivial, tradicional, mas que tem uma recorrência de prejuízos plenos. Então, sempre é tempo da gente retomar, pensar um pouco mais sobre isso e se rever nesse processo comunicacional. Aonde é que a gente está nessa hora e o que a gente está fazendo desse potencial de comunicação que a gente tem, não é? É verdade, professor Igor. Eu agradeço suas palavras. Nossa, é fantástico a gente poder estar junto aqui, vivenciando mais esse momento de trabalho juntos e mais podendo compartilhar tudo isso com os nossos alunos, porque quando o professor Igor fala em trazer um tema como comunicação assertiva, e quando ele nos passou essa sugestão, falei, gente, bingo, fantástico. Por quê? Esse tema, professor Igor, ele está dentro do e-book dos nossos alunos em algumas das disciplinas. Então, Sim. esses nossos alunos que vão ouvir sobre comunicação assertiva, e aqueles ainda que não são nossos alunos, eu tenho certeza que vão se apaixonar e querer estar aqui conosco. E vamos começar assim com uma pergunta para que aqueles ainda que não são nossos alunos, o que você entende, o que você nos traz sobre comunicação assertiva, professor Igor? Legal, uma ótima pergunta. Primeiro, e eu vou responder de uma maneira muito direta, comunicação não é aquilo que a gente diz. Comunicação é aquilo que as pessoas entendem. Porque comunicação vem da ideia do tornar comum, lá do latim, comunicare, aquela coisa toda. Ou seja, aquilo que eu digo, aquilo que eu anuncio, seja num recado verbal ou com as minhas expressões, os meus símbolos, quaisquer que eu possa representar, aquilo é uma intenção comunicativa. No entanto, a gente só pode dizer que a comunicação acontece quando há uma compreensão por parte de quem recebe. Esse que recebe a gente chama de receptor. Então, se de um lado eu emito uma comunicação, eu só posso compreender que ela de fato aconteceu se do outro lado alguém compreendeu, certo? Portanto, comunicação é se fazer entender. Mais do que dizer, é se fazer entender. E aí que começa o nosso primeiro pensamento, né? Será que a gente tem conseguido se fazer entender nas nossas relações quaisquer e principalmente
numa organização, o que eu faço para que eu possa ser entendido? Porque essa é uma grande competência, inclusive, do profissional de sucesso e das grandes lideranças. Se eu quero mobilizar uma equipe para alcançar um resultado, se eu quero que elas entendam qual é o projeto e principalmente se engajem no propósito daquele projeto, eu só vou conseguir fazer isso se eles entenderem o projeto. Ou seja, a habilidade da comunicação assertiva, fazer isso na medida desses meus interlocutores é fundamental. E olha, gente, as pessoas não recebem do mesmo jeito. A professora Elaine está aqui, ela recebe de um jeito, a minha mãe recebe de outro jeito, minha esposa do outro jeito, meu filho de 12 anos de uma outra forma. As pessoas com as quais eu convivo na minha organização vai ser de outra forma com ela. Então, existe um espaço, a gente tem que pensar nisso assim. A gente tem que pensar que entre a minha intenção, aquilo que eu quero comunicar, aquilo que eu quero transmitir, e a minha equipe que vai receber tudo isso, existe um canal. Ou seja, as formas de se comunicar, os meios que eu vou utilizar para isso, quais são os códigos que eu vou utilizar para que essa mensagem possa chegar. E, se chegar, como fazer com que ela seja compreendida, né? E aí reforço, então, para essa tua pergunta. Comunicação não é o que eu digo. Comunicação é aquilo que entendem. E mais, né, professor Igor, quando a gente fala nessa questão, eu vi aqui, né, e aí vai dando uns insights para a gente, se a gente quisesse, a gente falaria aqui um tempão sobre isso. Porque você Sim. Conversando comigo, e eu agora aqui estou gesticulando de forma proposital mesmo, quando você disse, né, que não é o que você fala, mas a forma como eu interpreto, não só a linguagem verbal, né? Mas nós temos que nos preocupar também com a linguagem não verbal. Quer dizer, eu estou aqui, né, gesticulando, falando, conversando, mas eu também estou aqui trazendo outras formas, outras jeitos de falar, trejeitos aqui, um olhar mais expressivo ou não, ou quando eu pego um celular e de repente você me pede um caminho e ao eu dizer que você vai, segue 3 quadras e vira à direita, ou toda a vida reta, mas eu mostro o mapa, nós estamos falando de diversos tipos de linguagem e essa comunicação, eu veja se eu estou certa nesse caminho, professor. Nós precisamos utilizar os vários formatos, porque hoje nós temos uma diversidade nessa interpretação. Então, se colocar no lugar do outro também, para entender qual é a melhor forma, e aí tem esse recado para os nossos alunos, nossos futuros alunos, nossos líderes, né, da área de gestão e negócios, que eles precisam entender essa equipe que eles terão na mão, ou já têm, se já estão trabalhando, qual é a melhor forma de eu me comunicar com eles? Uma forma verbal, não verbal? E aí eu pergunto para você, se isso que eu disse realmente é esse caminho, você é especialista nessa área, a gente precisa entender disso, e também, quais são esses desafios nesses ruídos que você comentou, professor? Legal. Professora, é isso mesmo, você está certíssima. Enquanto elementos de comunicação, nós temos a comunicação verbal, a comunicação não verbal, que está muito ligada à nossa expressão, como o nosso corpo se comunica, mas também a comunicação simbólica, que são todos esses outros elementos que podem configurar significados, né? Então, a ideia aí que você acabou de dizer, o mapa que tem uma seta que vai para um lado, que vai para cima, são os nossos elementos tecnológicos, cheio de símbolos que já traduzem os comandos que nós precisamos. Todo esse arsenal vai garantir um potencial de comunicação que tenda a facilitar a transmissão dessa mensagem, para que a comunicação aconteça, ou seja, para que o outro compreenda. Nessa dinâmica toda, e quando você fala de desafios, eu gosto de uma frase que diz assim: a tua atitude fala tão alto que eu não ouço o que você diz. Olha como a gente desmistifica a comunicação. Está muito para além daquilo que a gente fala na comunicação verbal, mas está muito mais relacionado a esse conjunto de elementos que nós trazemos no nosso corpo, com as nossas atitudes, com aquilo que a gente faz no dia a dia e é observado pelas nossas equipes. Então, eu até trago um gancho agora para a comunicação organizacional e para falar das lideranças, justamente para dizer isso. Esse meu conjunto de atitudes comunicativas vai falar mais alto, o conjunto fala mais alto do que aquilo que eu pronuncio.
As pessoas vão prestar mais atenção nisso. E é isso que vai mover as pessoas para um propósito. Então, eu acho que o desafio é garantir esse equilíbrio, porque numa organização ou em qualquer outro ambiente, nós precisamos prestar atenção para a existência da comunicação que é assertiva, porque a comunicação assertiva é essa que é amigável, que garante a proximidade, que tem um canal aberto, fluido. Quando eu consigo ter um canal de comunicação com as pessoas que estão comigo, garantindo proximidade, afetividade, abertura, fluidez, eu evito a utilização das outras formas de comunicação, que são a comunicação passiva ou agressiva. A comunicação passiva é aquela que quem está lá do outro lado talvez já está tão condicionado a não poder participar do processo comunicativo que ele se cala, ele até se afasta, ele se murcha. E ele presta atenção com talvez aquela intenção de que está viajando dos pensamentos dele porque ele não pode participar. Por vezes, a pessoa, o seu líder ou o seu gestor, utiliza tanto dos elementos agressivos, que é a comunicação mais impositiva, aquela que não te ouve de verdade, aquela que impõe naturalmente quais são os comandos que precisam ser obedecidos e que muitas vezes não silencia. O silêncio é também uma forma de demonstração de respeito na comunicação. Porque a partir do momento que eu silencio, para poder demonstrar o meu interesse por você, eu estou comunicando a minha atenção. Eu estou comunicando para você que eu me interesso por aquilo que você diz. E eu me interesso por aquilo que você pensa, por aquilo que você faz, pelas suas ideias. Então, na dinâmica da comunicação assertiva, nós tentamos reduzir a passividade nossa ou das pessoas com as quais a gente se comunica, mas principalmente, evitar todas essas condições de agressividade. E isso tudo vai trazer uma garantia de respeito entre as pessoas, de honestidade, porque a gente pode dizer de fato aquilo que a gente pensa sobre proximidade, né, professor? Proximidade também, né? Sim, vai garantir com que as pessoas possam se colocar na sua essência, mostrar os seus potenciais, sabe? Vai fazer com que a gente possa comunicar de fato e de maneira obrigatória, ou melhor, de maneira clara, os objetivos e as respostas em termos de resultados que a organização espera. Porque nem sempre é fácil. Muitas vezes a gente tem que ter uma conversa difícil, mas de maneira assertiva, inclusive essas conversas difíceis podem acontecer porque vai ser feita com escuta, né, com respeito às pessoas que estão lá do outro lado, ouvindo o contraditório e assim por diante. Isso tudo traz liberdade, melhoria na capacidade de expressão entre as pessoas, credibilidade, resolução de conflitos das equipes e, principalmente, a redução das situações de estresse. Porque nós vivemos também num mundo corporativo muito estressado, no sentido de que é muito exigido e que, por vezes, cria, até por ruídos de comunicação, fantasmas em relação àquilo que está acontecendo e se eleva a uma condição de baixa qualidade mental, inclusive, no seu trabalho. E a gente precisa pensar na comunicação assertiva, inclusive, como uma forma de reduzir todos esses estresses. Nossa, esses pontos de atenção que você trouxe agora para esse nosso momento aqui de encerramento da nossa live foram fantásticos, professor Igor, porque quando nós falamos, né, esse tema que você nos sugeriu hoje de comunicação assertiva, eu estava lendo esses dias sobre isso e a questão da comunicação assertiva organizacional, né, e nós estamos falando dessa questão organizacional, é um tema que está em crescimento. Quando você começou dizendo assim, pode parecer que é um tema hoje já ultrapassado, ao contrário, as pessoas acabam profissionalmente, né, e nem vamos falar das questões pessoais, mas profissionalmente acabam esquecendo as formas corretas de se comunicar, como fazer realmente que o outro esteja realmente escutando aquilo que eu gostaria de transmitir. E então, né, eu estava vendo sobre isso. Hoje nós temos muitas áreas abertas para os nossos alunos, para as nossas alunas, na área de comunicação organizacional. Está aí o professor Igor, que é mestre e doutor em comunicação e linguagem, hoje nosso coordenador acadêmico, e muitas áreas se abrem. Hoje, trabalhar a comunicação dentro das organizações é de extrema vitalidade. Então, prezados alunos, prezadas alunas, saibam que é um tema que vocês podem aprofundar, é um tema que vocês podem buscar
estejam verificando se esse é o perfil que vocês querem para a vida profissional de vocês e busquem esse conhecimento. Hoje vocês já começaram com um grande mestre aqui que trouxe muitas coisas legais para a gente. E professor Igor, eu quero te agradecer por você ter, nossa, eu fiquei aqui, né, admirada ouvindo, porque cada vez que a gente conversa eu aprendo a cada dia mais com você e eu tenho certeza que os nossos alunos ali na nossa live agora, nos nossos comentários vão pedir, eu quero mais, eu quero mais. Eu que agradeço pela oportunidade e para vocês que estão aí ouvindo e que são, né, parte da nossa comunidade do GRAM, é uma alegria para mim estar um pouco mais próximo de vocês dessa forma, assim como os nossos coordenadores estão fazendo, é uma alegria muito grande. E eu quero deixar assim para nossa finaleira aqui uma dica, tá, Elaine? Claro. Se a gente quer saber mais sobre comunicação assertiva, sabe o que a gente deve fazer, no meu ponto de vista? Primeira coisa é olhar para a gente. Prestar atenção naquilo que a gente diz, entender qual é o embasamento que a gente tem para dizer aquilo, entender quais são os canais que a gente está utilizando, será que são os melhores canais, o melhor momento? Eu preciso tratar daquele problema, será que é lá pelo WhatsApp ou por e-mail? Será que essa é uma hora de uma conversa? Qual que é o melhor canal? Eu estou ouvindo, de fato, aquilo que estão tentando me dizer? Porque se eu vou comunicar alguma coisa, mas eu não me permitir ser comunicado, será que eu vou conseguir dar sequência a isso? E principalmente entender que a gente precisa promover essa cultura da comunicação. Quanto mais nós pudermos, ainda mais nesses momentos que a gente utiliza muitas questões digitais, que a gente possa utilizar sim todos esses aparatos para o nosso benefício, mas principalmente pensando que nós somos seres sociais e que nós dependemos das nossas relações primárias, que são essas relações mais afetivas, mais íntimas, elas precisam ser muito bem nutridas, para que a gente não entre em embates comunicacionais desnecessários, tá? Então fica aqui o meu abraço, meu agradecimento por você, Elaine, mais uma vez, ficar aqui perto de mim e dizer que a gente tá pronto aqui para um próximo bate-papo, viu? Com certeza. Professor Igor, muito obrigada. Nós nos despedimos os dois aqui de vocês e até um próximo bate-papo aí para a gente aprofundar esse assunto. Um beijo, gente. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau.